Olá, alunos queridos! Novamente aqui o professor Cleidson em uma aula agora de raciocínio lógico. Vamos lá, pessoal. Raciocínio lógico é muito importante para análise de qualquer coisa que fazemos, né? Envolve algum tipo de raciocínio lógico. E praticamente quase em toda a nossa vida, de alguma maneira, nós utilizamos porcentagem. E é o nosso assunto de hoje, porcentagem. Para fazer uma compra, para poder mensurar quantidade de energia elétrica que é gasta em relação ao nosso salário, ou então despesas domésticas, ou qualquer tipo de despesa com alimentação, quanto isso percentualmente representa da sua renda. Então, percentagem, ou ainda porcentagem, com a notação, a maneira de falar, ela é importante, interessante para a nossa vida, em termos de fazer análises quantitativas. O número percentual ele nos ajuda a perceber uma receita, qual é o seu volume de receita numa empresa, qual é o seu volume de lucros percentualmente, ou o que você tem trabalhado, ou o que você tem despendido. Então, é muito importante utilizar a percentagem, ou ainda porcentagem. Aqui, então, pessoal, estamos juntos mais uma vez. Mesmo que remotamente, sintam-se meus ternos abraços fraternos. Breve serão realizados pessoalmente com fé em Deus. Vamos fazer toda a diferença, mesmo nessa situação. Então, sintam-se abraçados, tá? Nesse momento. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Minha maior satisfação é o crescimento profissional de vocês, pelo aprendizado. Independentemente de não nos vermos pessoalmente, poderemos estudar juntos, remotamente, aprendendo muito. Então, mãos à obra, pessoal! A aula de hoje, então, vamos juntos estudar porcentagem, né? Vamos dividir essa aula de hoje da seguinte maneira. Algumas leituras propostas baseadas no material que nós temos aqui disponível, tá? Segunda etapa, revisão em vídeos dos conteúdos estudados. E uma terceira etapa, estudos dirigidos. E olha, uma atenção ao prazo em relação a esse item aqui. Tá bom, pessoal? Tá, vamos fazer aqui uma breve consideração. Certo? Porcentagem, teorias e exemplos. Após Diego ter conseguido calcular um valor muito próximo para a medida real da circunferência da Lua, ele levantou outras questões sobre as medidas da Terra e da Lua. Qual é a relação entre essas medidas de comprimento? Qual é a porcentagem da medida da circunferência da Lua em relação à medida da circunferência da Terra? Então, isso você pode representar percentualmente ou em porcentagem. Para resolver o problema, Diego precisará de conhecimentos que envolvem conteúdos estudados por nós. Vamos auxiliar Diego, então, nesse estudo. Tá? Nós temos já estudado algumas coisas de raciocínio lógico, né, em aulas anteriores na faculdade, presencialmente. E a utilização desses recursos são interessantes para o nosso conteúdo aqui. Com certeza você já fez uso dos termos porcentagem ou porcento. Representar algo em percentagem ou em porcento, como se fala. Mas quais os seus significados? O que eles realmente representam? São respostas a essas perguntas que veremos agora. Qual é a representação disso? Então, muito provavelmente você já tem alguma ideia, mesmo que intuitiva, do conceito de porcentagem ou percentagem. Não abandone a sua percepção, pois ela é importante para o nosso estudo. O símbolo que nós utilizamos para indicar a porcentagem é esse símbolo aqui. Percento ou porcento. Isso significa que quando nos deparamos com um número seguido deste símbolo, ele é um número percentual. Um exemplo desse, 23 ou 27%. A expressão porcentagem ou percentagem indica uma razão ou uma divisão por 100. Um exemplo simples é o seguinte: 15% é 15 sobre 100. A divisão é 15 sobre 100, é chamada de percentagem, uma razão centesimal. Razão centesimal, pessoal.
Tá? E, por exemplo, se você fala 20%, é 20 sobre 100. 30% é 30 sobre 100. 5%, 5 sobre 100. Então, nós estamos falando aqui de uma razão, de uma divisão, razão percentual ou razão centesimal. Em muitos livros é comum a utilização da expressão percentagem ao invés de porcentagem. As duas expressões são válidas, tá, pessoal? Não tem problema utilizar uma ou outra. Agora observe aqui, pessoal. Observe esse quadro. Esse quadro aqui, ó. Esse quadro aqui, você observa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 quadradinhos aqui, retângulozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Também 10, tanto na vertical como na horizontal. Então nós temos o quê? 100. Observe que tem alguns que estão em cinza, meio rachurado, outros que estão brancos. Esses que estão aqui, ó, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70 quadradinhos mais 4 estão cobertos com a cor cinza. Então isso se representa 74%, porque é como se fosse ou 74 sobre 100. Isso aqui significa que 74% dos quadradinhos estão cinzas, tá? E os outros, então, a quantidade restante dos que estão em branco, ou seja, 26 representam os que estão realmente outra fração centesimal ou percentual, melhor dizendo, outra razão, né? Ou seja, 26 sobre 100. Ok, pessoal? Então, isso que indica, então, uma forma de representar a porcentagem, tá, pessoal? Isso aqui é apenas uma ilustração intuitiva, né? Se você cobre todo o quadradinho, nós dizemos que isso está 100% desses retângulozinhos, melhor dizendo, certo? Ou seja, 100 sobre 100, que é 1, né? Está coberto com essa cor cinza, correto? Então, o que é que nós entendemos aqui? Nós entendemos que esse 100%, né, ele tem uma representação, ele indica uma representação, tá? Essa aqui é uma forma de nós dizermos que, por exemplo, quando nós colocamos 100 sobre 100, de certa maneira, até utilizar também em estatística bastante esse tipo de representação, você diz que o 1 ali é como se fosse o 100%, porque você divide 100 sobre 100 é 1. Então, em várias vezes você pode utilizar esse 1, melhor dizendo, como uma representação para outros valores, ou para outras medidas, ou então para utilizar alguns cálculos, mas ele pode ter uma representação de 100%. Considera agora a razão que nós estamos calculando, 74 sobre 100. Podemos entendê-la da seguinte forma: dividimos um total qualquer por 100 e consideramos apenas 74 das partes resultantes. Veja a representação da figura 1.2 que nós vimos agora. De forma semelhante, a razão 100 sobre 100 indica que das 100 partes resultantes de uma divisão por 100, consideramos todas elas, ou seja, o total, veja a representação da figura lá anterior. Desse modo, você pode estabelecer a seguinte relação: sempre que for preciso determinar uma quantidade qualquer como sendo o total, essa quantidade será representada pelo número 100 em uma razão centesimal. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é importante. Vejamos os exemplos aqui. 32 alunos matriculados em um curso correspondem a 100% ou 100 sobre 100. É o todo, é o total, é o universo maior. É o total desse universo que temos de alunos matriculados. Outro exemplo. 5.640 livros de uma biblioteca corresponde a 100% dos livros, ou seja, a totalidade dos livros que tem naquela biblioteca. 12 meses do ano corresponde a 100% dos meses. Então, quando falamos em porcentagem, estamos falando de uma parte do todo, ou seja, 25% dos 32 alunos matriculados são 8. 25 sobre 100 de 32, ou por 32, ou multiplicado por 32, é igual a 8 alunos. Esses 8 alunos correspondem a 25%. Do total de alunos, dos 100% dos 32. 80% dos 5.640 livros são 4.512 livros.
Tá? Então, 4.512 está para 80%. É 80%. 50% dos meses do ano são 6 meses. O ano tem 12 meses. Qual a totalidade dos meses do ano? 12. Metade, 6. Então, 50%. Tá, pessoal? Ou 1 sobre 2 ainda a representação. Uma pessoa vai pagar uma parcela do financiamento do carro com atraso, sendo que a multa corresponde a esse atraso. É de 3,75% do valor do boleto. Sabendo que o valor do boleto é de 335,70, qual é o valor que a pessoa vai desembolsar a pagar a parcela atrasada? Resolução. Inicialmente podemos observar que a porcentagem não é de solução imediata. Então, qual seria a forma de encontrar o valor correspondente a essa porcentagem? Qual a estratégia a seguir? Para responder as perguntas, observe o quadro a seguir. Observe o quadro, pessoal. Nós temos aqui o primeiro valor, 25. Esse valor corresponde a 5% de 500. Se 500 até o 100%, você vai dividir o quê? 25 por 500. 5%. Segundo valor, 50. 50 corresponde a 10% de 500. 250. 250 corresponde a 50% de 500. E aí está dividido, ó. 25, valor 25, 50, 250, 500. 5%, 10%, 50%, 100%. Ok, pessoal? Ó, outra coisa. Os números dispostos na coluna valor estão acompanhados pelas respectivas porcentagens. O valor 500 é o total ou 100%. Tá? O número 250 corresponde a 50% do total. 50 corresponde a 10% de 500. 25 a 5% de 500. Tá? Aqui, ó, pessoal. Agora observe as seguintes divisões. O valor da linha 1 pelo valor da linha 2. A porcentagem da linha 1 pela porcentagem da linha 2, naquele quadro que vimos agora. 25 sobre 50 é meio, que corresponde a 50%. E 5% de 10 é meio. Bom, nós temos 10%, qual a metade de 10%? 5%. Então é 0,5. Essa é a representação. E aqui também a representação é 0,5. Tá? Note que os resultados obtidos são iguais. Essa mesma característica é observada também quando se repete o processo com outras linhas. Veja, 50 sobre 250 é 0,5. E também 10% sobre 50% é 0,2. Observa aí, 0,2. Tá. Agora a linha 3 e 4. 250 sobre 500 é 0,5. Ou seja, 50% de 100% que é 0,5. Essa igualdade pode ser observada em qualquer par de linhas e está de acordo com a seguinte afirmação. A divisão entre dois valores terá o mesmo resultado que a divisão de suas respectivas porcentagens. Né? E se esses valores são iguais, de acordo com o conteúdo visto anteriormente, podemos concluir que essas duas frações são proporcionais, sendo possíveis então aplicar o procedimento da regra de 3. Essa conclusão é muito interessante, pois permite agora responder à pergunta feita inicialmente. Como, de acordo com as informações fornecidas, o valor integral do boleto de R$ 335,70, logo esse valor, né, corresponde a 100%, pois é o valor bruto. Né? Então, o que nós vemos aqui? O que devemos descobrir é o valor correspondente a 3,75% do total. Beleza? Que denotaremos pois ainda não conhecemos, né? Como visto, a divisão entre as porcentagens deve ter o mesmo valor que a divisão entre os respectivos números. Logo, x sobre o total, que é 335,70, é igual a 3,75% sobre 100. Aí isso é x é igual a 335,70 vezes 3,75% sobre 100. X é igual a 12,58875. Tá? Esse aqui é o valor, 12.000, né? R$12,58, poderíamos dizer ainda. Tá? Então, aqui nós estamos dizendo que, olha só,
335,70 está para 100%. Esse valor que eu não sei, né, que é x, ele corresponde a 3,75%. Eu tenho a representação de 3,75%, mas para encontrar x, eu multipliquei como numa regra de 3 simples. Encontrei então aqui, tá? Esse valor aqui é de R$ 12,58. Tá bom, pessoal? Arredondando para o centésimo mais próximo, vemos que o valor da multa a ser paga é de aproximadamente R$ 12,59, arredondando para o valor maior, né? Para finalizar, adicionamos a multa ao valor do boleto para determinar o valor a ser pago, ou seja, o valor da parcela atrasada, ou seja, o valor do boleto mais o valor da multa, logo, o valor da parcela atrasada vai ser igual a 335,70 mais 12,59. Então, o valor da parcela nessa soma é R$ 348,29. Portanto, concluímos que o valor total desembolsado será de R$ 348,29. Até agora, pessoal, você viu que podemos encontrar as porcentagens por meio de frações proporcionais. Isso é bom. Além dessa estratégia, podemos também utilizar uma fórmula para facilitar o cálculo da porcentagem. Então, a fórmula é descrita da seguinte maneira: x é igual a i vezes t sobre 100. Aí, a gente aplicando essa fórmula, i é a taxa procurada, que você quer encontrar, né? Taxa percentual, t é a quantidade considerada como total, ou seja, o percentual vezes o total. Você pega o total, multiplica pela taxa procurada e divide pela quantidade procurada. Aqui, ó, voltando ao exemplo aqui, só raciocinando ainda sobre essa maneira que nós utilizamos para responder. Voltamos ao exemplo apresentado anteriormente. Vimos que a taxa correspondente à multa é de 3,75%. O valor que representa o total é de R$ 335,70. Assim, aplicando a fórmula descrita anteriormente, teremos a taxa, né, 3,75%. O total que nós estamos falando, né, de R$ 335,70. Então você vai multiplicar a taxa pelo total, é isso que nós estamos falando. Pelo valor que está relacionado, referenciado em termos percentuais. Assim que encontramos o valor de R$ 12,59. Da mesma maneira, podemos concluir que o valor da multa é de aproximadamente R$ 12,59 e o valor total desembolsado foi de R$ 348,29, somado, né, o valor de 335, né? R$ 335,70. Tendo visto os conteúdos anteriores, como você faria para orientar Diego na solução do seu problema, da circunferência. O comprimento da circunferência da Lua é de aproximadamente 10.895 km. O valor obtido a partir da medida da circunferência da Terra é de aproximadamente 40.054 km. É um pouco variado, né? Eu já vi de 40.075, né? Mas vamos assumir esse valor, 54. Né? O comprimento da circunferência da Terra representa o total, ou, em porcentagem, 10%. No entanto, Diego quer encontrar a porcentagem correspondente à medida da circunferência da Lua. Veja essas informações organizadas no quadro a seguir. Lua, medida da circunferência 10.895, percentualmente x. Terra, 40.054, percentualmente, esse valor da Terra é o nosso 100%, porque nós estamos fazendo uma comparação entre as duas circunferências. A circunferência da Lua em relação à circunferência da Terra, assumindo que a circunferência da Terra é o nosso 100%, é o nosso total aqui, 100%. Então, quanto representa essa circunferência da Lua de 10.895 em relação a 40.054? Né? Então, proporcionalmente, nós estamos fazendo uma regra de 3. 40.054 está para 100, que é o nosso 100%, 10.895 está para x. Para solucionar a dúvida de Diego, você pode aplicar os conteúdos da aula anterior, frações proporcionais. Aí você pode dividir esse valor. Assim como nós já fizemos aqui, armamos o problema. 40.054 km está para 100, 10.895 km está para x. Ou então, a circunferência da Lua sobre a circunferência da Terra. 10.895 km sobre 40.054 km. X sobre 100. Numa regra de 3, nós temos aqui, então,
o valor de x é aproximadamente 27,20%. Então, a circunferência, esse valor absoluto, representa 27,20% em relação ao total da circunferência da Terra. Tá? Ou também pode utilizar a fórmula descrita anteriormente nessa seção. Né? I como a taxa, o nosso I é a porcentagem desconhecida, que é o número percentual que nós queremos conhecer, certo? A Terra, né, o total, que é 40.054 km, que é a circunferência da Terra. E da Lua, então, aqui de 10.895 km é nosso X. Então, essa é a quantidade de valor procurado que nós queremos saber, representado porcentualmente ou percentualmente. Tá? Então, X é igual a I vezes T sobre 100%. Então, é 10.895 km igual a X vezes 40.054 km dividido por 100%. Então, 10.895 km vezes 100% é igual a X vezes, né, 40.054 km. Nessa regra de 3, nós temos aí, então, aqui o valor de 27,20%, tá? Aproximadamente. Assim, né, então, sendo assim, podemos dizer que as circunferências da Lua correspondem a apenas 27,20% do comprimento da circunferência da Terra. Beleza, pessoal? Então, observa aqui, ó. Nós temos aqui um exercício para vocês fazerem, para me entregar no dia 5 de abril, né, agora. Maria redigiu um relatório para um escritório de uma empresa de engenharia civil, onde trabalha, e parte desse relatório contém as informações a seguir. Custo total. Esse custo total é de 1.342.000. O custo total. É uma empresa de engenharia civil, então são valores altos para a construção. Né? Custo de construção, o custo em si, ele vai representar 335.500. Agora a mão de obra, aqui materiais, tudo, né, que vai utilizar. Né? Mão de obra agora, 465.700. Aqui 335.500, 469.700. Custo da gestão, de gerir o negócio, de fazer o projeto até o final do projeto. Início, maturidade e conclusão do projeto. 134.200. Custo variável. Ou seja, algumas que incluem custo variável, energia elétrica e tal, é um pouco relativo. Se for pelo custo contábil, deve estar relacionado a água, energia elétrica e outras questões que variam dessa maneira. Né? É diferente de custo contábil e custo econômico, né? e custo variável da economia. É um pouco diferente. Então, 402.600. Beleza? Então, analise as informações anteriores e assinale as alternativas que contêm o trecho e completa a lacuna a seguir corretamente. O custo. Qual é? A. De mão de obra representa 35% do custo total. B. De gestão representa 50% do custo total. C. Variável representa 35% do custo de mão de obra. B. D. De construção representa 2,5% do custo total. E de gestão representa 4% do custo de construção. Observa aqui, pessoal, que só vocês vão fazer isso aqui como se fosse o 100%. Uma calculadorazinha você divide o valor total ou individual de cada um, quanto cada um representa do total. Tá? É uma questão fácil de fazer, de achar a resposta. Segunda questão. Uma instituição que cuida de menores carentes conseguiu, em determinado período, efetivar o processo de adoção de 10% das crianças residentes na instituição. Havia 60 crianças naquele período na instituição, e desse total, 70% eram meninas e 30% meninos. Das crianças adotadas, uma era menino. Observa só, pessoal, se nós temos aqui 60 crianças nessa instituição de adoção, então essas 60 são 100%. 70% eram meninos, então você vai dividir os totais que vamos ver nas próximas. Você pode, na verdade, multiplicar 0,70 por 60, aí você encontra o número de meninas. 0,30 por 60, você encontra o número de meninos. É uma questão facílima, muito fácil, tá? A partir do texto anterior, podemos afirmar que após o processo de adoção, ficaram na instituição 41 meninas. Isso é para você dizer se é verdadeiro ou falso.
5 é o total de meninas na instituição após o processo de adoção. Porque, desculpa, é para marcar a questão certa. Isso aqui é de múltipla escolha, tá? Desculpa. Após o processo de adoção, ficaram na instituição 17 meninos. D. A porcentagem de meninas que ficaram na instituição é de 60%. E, por último, a porcentagem de meninos que ficaram na instituição é de 30%. Então, nós temos A, B, C, D e E. Né? Você vai ter que marcar uma delas. E é muito simples. Você utiliza a calculadora também, ou então faz na mão, para se acostumar a fazer na mão, é melhor. Tá? Para encontrar o número percentual correspondente a esse total de 60 crianças, que é o nosso total, 100%. Tá? Da quantidade de presentes de torcedores para uma partida de futebol de salão, 5% torcem para o time da cidade. Sabe-se que também do total de torcedores do time visitante, a porcentagem de homens é de 85% e o total de mulheres é de 108%. Além disso, a porcentagem de mulheres torcedoras do time da cidade é de 25%. Considere que todos os presentes necessariamente torcem para um dos times em quadra. Então aqui, ó, nós temos o total de mulheres, certo? 108. E aí ele colocou o número percentual. A porcentagem de homens é de 85%. E a porcentagem de mulheres de 108%. Opa! Né? Então nós vemos aqui uma diferença aqui para vocês encontrarem o número percentual. Além disso, a porcentagem de mulheres torcedoras do time da cidade é de 25%. Poxa, a questão está dada, né? Se é 25% a total de mulheres torcedoras, você já faz uma relação rápida aqui. Ó, de acordo com o contexto, assinale a alternativa de conter uma afirmação falsa. Agora você tem que ter cuidado nessa questão. Essa questão é para encontrar a afirmativa falsa. O total de torcedores do time visitante é de 220 pessoas. A quantidade de torcedoras mulheres do time da cidade é de 220. C. O total de torcedores homens do time da cidade é de 660. D. O público presente contou com 160 pessoas. E E. A quantidade de torcedores do time da cidade é de 890 pessoas. Tá. Como diria a música, primeira etapa, ok, vamos para a segunda etapa. A segunda etapa, então, tem esse vídeo, que eu vou deixar para vocês verem esse vídeo, tá? Sobre porcentagem. É um videozinho de 14 minutos, de 8 segundos, tá? Só para vocês revisarem o conteúdo que nós vimos aqui. Visto o vídeo, eu os encorajo a manter firme essa questão da data, né? Chegamos à terceira etapa da aula, é hora de arregaçar as mangas e trabalhar. Vamos fazer os exercícios, estudo dirigido, resolva. O prazo dele se encerra dia 23h59 do domingo de 5 de abril, tá? Sucesso na tarefa aí, pessoal. Façam uma tarefa, realmente manda ver aí. Tá, aqui está nossa bibliografia utilizada e confie em Deus, Pai, que criou todas as coisas e por meio de seu Filho nos abençoa em tudo o que precisamos. Né? Desejo a todos muita força para enfrentarmos as dificuldades que estamos vivendo nesse momento de pandemia, nesse momento em que o Brasil, nós estamos vivendo isolamento social, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. E confie em Deus, fiquem firmes, tá? Mantenham realmente a tranquilidade emocional. Foquem nos estudos como também uma maneira de vocês estabelecerem metas diárias de estudo para poder não ficar focado em tantas notícias ruins. Se afastem disso aí. Apenas o necessário dos órgãos oficiais de saúde e não precisa ficar olhando toda hora, né, pessoal? Vamos focar, tá? Procura manter saudável o corpo de vocês e a mente de vocês por meio de atividades diárias, exercício mesmo em casa, tá bom? Um forte abraço, tamo junto. Beleza, pessoal? É isso aí.